Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade à nossa atividade de ciência, certo? Hoje é o complemento da aula anterior, que temos hoje como conteúdo a estrutura da Terra, certo? Hoje a gente vai ver a estrutura da Terra, a gente já viu no primeiro conteúdo do mês de março, ok? Nessa primeira imagem aqui a gente vai ver qual a estrutura dinâmica da Terra, certo? A estrutura dinâmica da Terra é baseada em características de rigidez. Desta forma, a Terra pode ser dividida em possui temperatura mais elevada e, portanto, apresenta rigidez menor, sofrendo deformações mais facilmente quando sujeita a esforço. Então a gente vê que a estrutura dinâmica da Terra é baseada em características de rigidez, né? E a Terra pode ser dividida também. A gente vai ver qual a divisão da Terra, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver o que é que tem no centro da Terra, certo? Ao contrário de que muitos imaginam, o núcleo interno é sólido, constituído basicamente por níquel e ferro, pois os indícios apontam que o centro da Terra seja uma grande bola de ferro envolvida por uma camada de rochas em estado líquido. Então a gente vê que no centro da Terra, né, que é onde imagina o núcleo interno, é sólido, né? E aponta que o centro da Terra seja uma grande bola de ferro, né, envolvida por uma camada de rochas em estado líquido, né, como a gente vê aqui na imagem. Não é isso? A gente vai ver aqui, como a gente já viu no anterior, a imagem anterior, né? Por que a superfície da Terra é dinâmica? A superfície da Terra é dinâmica, pois sofre com movimentos causados pelos tectonismos. Além disso, a superfície sofre com outras formas de ações externas, como mudanças causadas pelas precipitações, chuvas e neve e a ação do calor solar. Então, a gente vê que a superfície da Terra é dinâmica porque ela sofre com os movimentos causados pelos tectonismos, como a gente vê na imagem, e a superfície também sofre outras formas de ações externas causadas pelas precipitações de chuvas e neves e a ação do calor solar. É isso, como a gente vê na imagem. Tudo isso é a superfície da Terra, porque que ela é dinâmica, certo? A gente vai ver essa imagem aqui também, como a gente já viu anteriormente, nas aulas passadas, que o planeta pode ser considerado sólidos, né? Aí aqui também quais as estruturas internas do nosso planeta pode ser considerado sólido, né? As únicas camadas que podem ser consideradas sólidas são crosta, devido às baixas temperaturas que permitem que as rochas solidifiquem, e o núcleo interno, onde a pressão elevada faz com que o mesmo permaneça rígido. Então a gente vê que pode ser considerada porque quais são, né? São a crosta, né? Por quê? Porque elas são de baixas temperaturas, né? E que permite que as rochas se solidifiquem, não é isso? E o núcleo interno, onde a pressão faz com que o mesmo permaneça rígido, é isso? Pouco da estrutura interna da Terra, certo? Falei aqui um pouco anteriormente o que podemos concluir sobre a estrutura interna da Terra, né? Agora a gente vai ver um pouco da estrutura interna da Terra, ok? A estrutura interna da Terra é constituída por 3 camadas. Você deve estar se perguntando quais são? São elas: crosta terrestre, né? Camada superficial sólida que envolve a Terra.
Tem em média de 30 a 40 quilômetros de espessura, mas pode ser bem mais fina, ou chegar até 80 quilômetros. Possui duas partes, forma de relevo superficial e estrutura geológica interna. Se a gente vê que a estrutura interna da Terra é constituída por três camadas: crosta terrestre, camada superficial sólida, que envolve a Terra, né? A gente vai ver as outras, certo? E nessa imagem, gente, a gente vê que quais são as camadas das estruturas internas da Terra. Descreva as principais características de uma delas, de cada uma delas. A Terra é formada por três camadas: crosta terrestre, camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. Manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Núcleo interno, também formado de níquel, mas como ferro sólido. Então, a gente vê, como a gente viu anteriormente, a camada interna da Terra era dividida, né, em três. Então, aqui a gente vê quais são as três: são crosta terrestre, manto e núcleo, não é isso? E a gente vê que a crosta terrestre é a mais superficial, né, que ela é bastante fina e rochosa. O manto, que se localiza abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas, né? E o núcleo, também formado de níquel, mas com ferro sólido. A gente pode ver na imagem. Essa outra imagem aqui a gente vai ver quais são as três camadas da Terra, né? A Terra é classificada em três tipos de camadas, que são divididas de acordo com certos critérios químicos e físicos de forma simplificada. A Terra é formada por uma camada externa, um manto viscoso e um núcleo, na parte mais interna. A gente já vê aqui que as camadas da Terra são classificadas em três tipos de camada, né? Como a gente vê aqui, é uma camada externa, um manto viscoso e um núcleo na parte mais interna, não é isso? Já viu que a primeira camada da Terra é a crosta terrestre, né? Agora a gente vai ver qual é a segunda camada da Terra. Nela, as variações sísmicas costumam ser mais rápidas e mais fluídas em relação à sua composição externa. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. A segunda camada da Terra é o manto. A gente pode ver na imagem, o manto é a segunda camada da Terra, não é isso? Nessa outra imagem a gente vai ver como é chamada a camada da Terra sobre a qual vivemos, né? A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra e envolve toda a parte em que vivemos. É a menor das estruturas do planeta, porém a mais importante para atividades humanas. Essa camada é composta fundamentalmente por rochas leves. Essas rochas têm como minerais predominantes o silício e o alumínio e o magnésio. Então a gente vê que a camada da Terra sobre a qual a gente vive é a crosta terrestre, né? E é a parte mais externa da Terra, que envolve toda a parte em que vivemos, não é isso? Né, no começo, a gente vê aqui o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, a crosta, né? Nós tem mais. Essa outra imagem aqui a gente vai ver qual é a importância da atmosfera terrestre. Composta por gases como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, a atmosfera terrestre desempenha importantes funções como proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos aos seres vivos e mantém a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. A gente viu como é dividida a Terra, né, as camadas. Nesta imagem a gente pode ver a atmosfera bem em cima, que é o lugar onde a gente vive, né? A crosta, que é a primeira camada da Terra, o manto, que é o segundo, e o núcleo, que é o terceiro, não é isso? Mas aqui a gente vê que o núcleo externo e núcleo interno, ok? Essa outra imagem a gente vai ver que tem a crosta, tem a litosfera, a tenosfera. Deixa eu ver aqui o manto, o núcleo, né? Manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno, certo?
A gente vê a costa, né? Aqui tem a profundidade de cada uma delas. A gente pode observar na imagem. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me pergunta. Estarei para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.